O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte do fruto da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. E então o dono mandou ainda mais outros, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante, e isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão, e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória dos mártires de Uganda, São Carlos Lwanga e seus companheiros mártires. 22 jovens que derramaram o seu sangue para atestar a sua fé cristã, mantendo uma grande e forte resistência ao poder político da sua época, que queria que eles cometessem atos impuros em honra de uma superstição, de uma religião falsa. Vamos explicar. Antes de tudo, antes de falarmos desses mártires de Uganda, gostaria somente de dizer que a nossa paróquia, com grande alegria, tem entre as pessoas que todos os dias vêm à missa conosco, 2 missionárias da Uganda, que estão aqui por um tempo, né? São as missionárias do Instituto Carebe, que estão passando um tempo conosco, arrecadando doações para as necessidades de sua missão na Uganda, esse mesmo país dos mártires que nós hoje celebramos, não é? O pessoal que acompanha no YouTube não vai ver, mas quem está aqui vai ver. Pedia que as duas ficassem de pé. Então, se vocês quiserem indicar alguém para fazer o bem, para fazer doações para a Uganda, né? Essas 2 missionárias estão precisando. Elas estão no processo de aquisição de uma casa, não é? E de um carro para continuar a sua missão. Elas vieram para o Brasil porque faltava recursos para que elas mantivessem a sua missão e estão aqui esperando a generosidade dos brasileiros. Quando finalmente conseguirem pagar a casa e ter o carro, porque as distâncias são grandes, não é? Elas irão voltar para Uganda.
Então, colocamos na intercessão de São Carlos, né, o Instituto Carebe e as duas missionárias aqui da paróquia. Quem acompanha no YouTube, né, e quiser fazer sua doação, procure na internet Instituto Carebe, com 2 Es. É com K, Carebe, I no final, né? K-A-R-E-E-B-I. Ok? Doações são bem-vindas. Qualquer R$1 milhão resolve, não tem problema. São Carlos Luanga, um jovem de 26 anos. Na África do século XIX, estamos no final do século XIX, 1885, 86, os chamados padres brancos, os padres das missões africanas, os padres brancos estavam evangelizando aquela região da África, que hoje é conhecida como Uganda. E eles, inclusive, tiveram um contato com o próprio rei. Era um rei jovem, né, que havia recém-assumido como rei daquela região. O pai dele, falecido, tinha acolhido os missionários com grande alegria, com grande tranquilidade. E os missionários, os padres brancos, né, são chamados de padres brancos não por causa da raça, mas porque eles usam batina branca, tá? Ou seja, ao contrário dos outros que na Europa usavam batina preta, eles na África usavam batina branca. Bom, então, os padres brancos, eles começaram a evangelizar naquela região. Morreu o rei, veio o seu jovem filho, e o filho até ouviu com alegria o Evangelho, a pregação inicial do Evangelho, etc., etc. Era um jovem rei, né? Tinha por volta dos seus 30 anos de idade. No entanto, esse rei foi convencido por feiticeiros locais, ou seja, gente das religiões ancestrais deles, dizendo que se eles deixassem o cristianismo entrar, o cristianismo era uma potência estrangeira e o reino dele seria enfraquecido. E que, para ele adquirir mais força, ele precisava realizar rituais de feitiçaria que envolviam a prática sexual com rapazes. Não se engane, é pedofilia mesmo, ou seja, meninos. Assim, esse rei tinha à sua disposição inúmeros pajens, rapazes que serviam a ele na corte, no dia a dia, não é? Mas que, então, nesta falsa religião, o rei se convencia de que se realizasse atos rituais de sexo com esses rapazes, ele receberia mais poderes. Dentre esses rapazes, vários se converteram ao catolicismo. Existe uma foto da época que retrata a recepção, não é, do bispo francês, bispo católico, que estava chegando naquela região. Existe uma foto da época do bispo católico francês, sentado com um grupo de rapazes negros, todos eles com a sua roupa típica, com um manto cruzado aqui no ombro, etc., né? Estão lá os rapazes, e nessa foto estão 20 dos nossos mártires, inclusive o Carlos Luanga, que tinha 26 anos no
momento do seu martírio. É comovedor ver essa foto. Esses meninos, alguns deles já eram cristãos, outros catecúmenos, né? Esses meninos começaram a ser convidados pelo rei a rejeitar o cristianismo, né? Que começou uma verdadeira caça para descobrir quais dos seus pajens tinham se convertido ao cristianismo. E então, alguns que ainda eram catecúmenos foram batizados secretamente pelo Carlos, que era o mais velho. Ele era o chefe dos pajens, ele que tinha, né, o encargo de cuidar de todos eles. Então começou a protegê-los e começou a catequizá-los, eles para ficarem com a fé cada vez mais forte, né, para ficarem cada vez mais convictos da sua pureza, de que eles deveriam obedecer aos mandamentos de Deus. E assim, vários já eram batizados, outros não eram batizados, foram batizados secretamente pelo Carlos Luanga. E, finalmente, ao ver aquela rebeldia, digamos assim, do grupo inteiro, que não aceitava realizar os rituais obscenos, o rei, então, decidiu pôr um fim àquilo tudo e mandou matá-los. Antes de morrer, eles tiveram que fazer uma terrível via sacra, né, de uma caminhada de 43 quilômetros até o lugar da execução. Foi uma verdadeira via sacra pelos maus tratos, por aquilo que eles foram sofrendo no caminho. 3 deles foram martirizados no caminho, não é? Um deles, enquanto caminhava e recebia insultos e maus tratos, disse para os seus algozes: vocês não me podem tocar. Nada vocês podem fazer de mal contra mim, porque meu Deus irá me resgatar de uma forma invisível. Vocês vão ficar com o meu corpo, mas a minha alma será resgatada. E de fato ali mesmo ele foi morto, né? E alcançou a glória do martírio. Quando finalmente chegaram no lugar da execução, os algozes começaram a juntar lenha para queimá-los. E também ali ficaram amarrados vários dias esperando o momento da execução. Começaram então o morticínio. E o Carlos Luanga, então, que era o líder, foi torturado, sendo queimado aos poucos pelos pés. Quando finalmente sobraram somente os tocos dos pés. Você imagine o seu pé ser queimado, cruel e lentamente, até que finalmente você já não tem mais pé, só tem o toco da perna, porque o resto foi queimado. Não é? E ele perseverou professando a fé e dizendo que o que o rei estava fazendo era muito errado e que todos aqueles que estavam torturando ele deveriam se converter ao cristianismo e conhecer o amor de Deus. Essa é a grandeza dos mártires que nós celebramos hoje. Mártires tão mais proféticos e luminosos quanto a nossa cultura, cada vez mais mergulhada no paganismo, é uma cultura em que a revolta contra o Deus Criador vai se manifestando naquilo que nós conhecemos como ideologia de gênero. Nós, católicos, cristãos, professamos que Deus, Pai Todo-Poderoso,
é criador do céu e da terra. Deus nos criou. Não somos nós quem nos criamos. Deus tem um projeto para nós. Não somos nós quem temos um projeto para nós. Deus me quis homem. Deus quis vocês, mulheres, mulheres. Deus quis os homens, homens. Esse é o Deus Criador. E essa lei, ela está inscrita na estrutura da realidade do nosso próprio ser. Ao professar a fé no Deus Criador, nós cristãos rejeitamos a ideia de que nós sejamos criadores no lugar de Deus, de que o homem possa se revoltar contra Deus, contra os planos dele e escolher o que quer ser. Se mutilar, fazer cirurgias transformando o seu corpo, escolhendo ser aquilo que Deus não escolheu. Nós somos convidados por Deus a alegremente abraçar os seus desígnios de amor, o seu projeto maravilhoso. Tudo que Deus quer é bom. Deus Criador nos quer. Homem e mulher os criou. É essa a realidade. É esta a verdade de Deus para nós. Nesta festa, nesta memória dos santos mártires que se recusaram a aceitar um sexo depravado com um rei poderoso e preferiram morrer. Nós também queremos pedir a Deus a graça que mesmo diante dos poderes políticos, termos a alegria de obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele quer para nós, no seu projeto de Criador. Deus nos criou, Deus nos fez, Deus realizou em nós o seu projeto de amor. Alegria de seguir o caminho de Deus, alegria de seguir os desígnios de Deus e de rezar para que tantas pessoas confusas e confundidas pelas ideologias se resgatem e encontrem a luz da verdade.